E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer perguntas e respostas parte 3. Eu vou responder algumas perguntas que eu acabei recebendo. Então, espero que vocês gostem e qualquer coisa, pode deixar também nos comentários desse vídeo outros tipos de pergunta, né? Para eu poder responder nos próximos perguntas e respostas. Então, agora eu vou começar com as perguntas do Instagram, né? Que vocês me mandaram pelo Instagram. Primeira pergunta. Juju Baládia e Elaine. As duas perguntaram a mesma coisa. Quantos anos eu tenho? Eu tenho 20, né? Não parece, mas eu tenho 20. Eu vou fazer 21 mês que vem, no caso, né? A Elaine, segunda pergunta da Elaine. Você tá gostando de alguém? Sinceramente, agora nesse momento, eu não tô gostando de ninguém, né? Até porque o momento que a gente vive não dá pra se conhecer, digamos assim, pessoalmente, né? Mas quem sabe uma hora eu goste, né? Próxima pergunta. Marçal. O Marçal, pra quem não sabe, ele é meu cabeleireiro, né? Que apareceu no vídeo que eu fiz do vlog de cortando cabelo, né? Ele também tem um canal no YouTube. Então eu vou deixar o link do canal dele aí na descrição, né? Junto com de alguns moderadores que também tem o seu canal, os seus canais, né? Enfim. O Marçal pergunta, Otávio, você já morou no Japão? Você fala japonês? Então, Marçal, eu nunca morei no Japão. Eu pretendo morar, mas só que digamos que a minha geração, que é a Yonsei, né, que é a quarta, no caso, ela não é considerada nada para os japoneses, né? Então, assim, se eu quiser morar no Japão, vai ser um pouco mais difícil, né? Mas nada impede de eu poder visitar lá, né? No caso. E sim, eu falo japonês, sim. Eu falo o básico do japonês, né? Mas eu acho que se eu fosse pro Japão, eu conseguiria me virar. Agora eu vou para as perguntas do YouTube, né? Primeira pergunta é do Rony. Olá, cheguei cedo. Uma opinião sincera sobre os japoneses. Então, Rony, eu acho que assim, é, é que todo mundo acha que os japoneses são inteligentes, tudo, esforçados, assim. A maioria né? Mas no caso, tem uns que não são, tipo, eu não, às vezes, depende no caso, né? Às vezes eu me esforço, às vezes não, e às vezes eu estudo, às vezes não, né? E também uma coisa que eu não acho legal assim na questão dos japoneses é a questão histórica, né? Como acho que eu já falei algumas vezes, o Japão ele foi muito errado no período da Segunda Guerra Mundial, né? Todo mundo acha que o Japão, no caso, ele é coitado porque ele recebeu a bomba atômica, né? Mas no caso, eles que provocaram os Estados Unidos. Na verdade, eles atacaram primeiro, no caso, né? E também que por causa desse período da Segunda Guerra Mundial, o Japão ele atacou vários outros países asiáticos, na qual até hoje ele não pediu desculpa, né? Tipo, eu acho que até a Alemanha já pediu desculpa no caso, né? Por causa do. Na verdade, não sei. Mas.
Até hoje a Coreia, a China, eles querem que o Japão peça desculpa pelo que ele tem, pela matança que ele causou, né, no caso na Segunda Guerra Mundial. Esse eu acho que é um lado que eu realmente não gosto do Japão, né? Ele é um país muito, digamos, orgulhoso assim, né? Mas cada um sabe o que faz, né? Tá, a próxima pergunta é do Viniox. Ele pergunta assim: bem legal, é pra deixar uma pergunta? Se você quiser deixar uma pergunta, aliás, você já deixou uma pergunta, né? Próxima pergunta: Arthur Pieroni. Qual é a sua altura, Otávio? Eu não sei exatamente qual é a minha altura, porque eu sou baixinho, né? E quer dizer, eu faz tempo que não tiro minha altura, né? Mas eu sei que eu sou baixinho, tipo 1,50 por aí. Eu tô chutando no caso, né? Outra pergunta do Arthur Pieroni. Quando começou a aprender japonês? Então, Arthur, quando eu aprendo desde pequeno, no caso, né? Eu assisto Tokusatsu, assisto... Na verdade, eu comecei com um Tokusatsu. Depois eu fui para as músicas japonesas, né? E a minha avó, ela sempre me falava, ó, essa música tá falando isso, isso e isso. Ou aquele personagem tá falando isso, isso e isso. Então, eu aprendi desde pequeno, mas eu comecei a, digamos, a aprender mesmo, né, com firmeza, foi em 2018, eu acho. Foi o período que eu comecei a dar aula em japonês, né, de japonês pro sexto ano e o sexto ano B, na minha antiga escola, né. Próxima pergunta, Tele7 ou Douglas, no caso, né? Você fez Enem? Eu fiz Enem e eu fui muito mal. No caso, nem sei porque eu tô falando isso, se eu devia ter vergonha, no caso, né? Mas enfim. Próxima pergunta. Lordzinho, se você tivesse um poder de voltar no tempo, em qual época que você voltaria e por quê? Eu acho que eu voltaria na época que eu era criança, né? Porque tem muita coisa que não parece, mas umas coisas me preocupam. E na época de quando eu era criança, tinha muita coisa que eu não sabia o que acontecia, né? Então, assim, podia estar quando o mundo tá acabando, mas eu tava lá sem estar preocupado com as coisas, né, em volta. Segunda pergunta do Lordzinho. Quais objetivos você deseja alcançar até o final de 2022? Então, eu acho que se for pro canal, eu quero até o 2022 conseguir monetizar ele, né? Conseguir ganhar meu próprio dinheiro, mesmo que seja pouco, no caso, né? Terceira pergunta do Lordzinho. Sua opinião, qual é o ponto forte, ponto negativo e positivo em relação à Ásia? Qual a primeira coisa que você vai fazer quando chegar no Japão? Então, um ponto positivo que eu falei no começo é que o Japão, ele... Quer dizer, acho que não falei no começo, no caso. Mas, enfim. Um ponto positivo que eu acho da Ásia é que lá digamos que é bem mais desenvolvido, no caso, que aqui no Ocidente, algumas coisas, né? Em alguns países, não que todo o Ocidente não seja, né? Tipo, as pessoas conseguem, por mais que tem mais desigualdade entre homem e mulher, né? Mas acho que isso em qualquer país, em trabalho, esse é o ponto positivo, porque mesmo que tem esse lado que a mulher recebe menos que o homem, pelo menos está trabalhando, né? Aqui já não é assim.
E o ponto negativo que eu acho é que, como eu falei, esse sim, como eu falei no começo, na parte do Japão, que eles se sentem orgulhosos por fazer tudo o que fizeram no passado, né? Agora, com relação a Ásia em geral, um ponto negativo é que eu acho que eles prezam muito pela beleza, né? Digamos assim, tipo, a pessoa tem que ser no padrão coreano, japonês, chinês para ser considerado bonito, né? Bonito ou bonita. E que no caso isso deixa a pessoa, digamos, ficcionada a tentar chegar nesse padrão ao ponto dela mesma se prejudicar fisicamente, né? E mentalmente, no caso. A última pergunta é do Pedro Luiz. Planeja fazer um vídeo sobre as artes japonesas? Então, Pedro, eu realmente quero fazer isso, né? Porque eu acho que tem muita coisa legal para ser mostrada da arte do Japão, da Coreia, da China. E é isso. Então, esse foi o Perguntas e Respostas, né? Eu acho que foi meio curto, na verdade eu não sei, porque eu ainda tenho que editar. Mas espero que vocês tenham gostado, né? Desses Perguntas e Respostas. E que se vocês quiserem deixar nos comentários qualquer tipo de pergunta, né? Eu vou estar respondendo nos próximos vídeos, né? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E então é isso. Obrigado por quem tá assistindo até aqui e até um próximo vídeo. Falou!